Mais uma vez entre os irmãos. Saúde os irmãos com a bendita paz do Senhor. Hoje eu estou aqui mais uma vez como escudeiro do pastor José Pereira. Né? Literalmente como escudeiro do pastor. Né? Porque o pastor ele estaria aqui pregando entre os irmãos, né? E como é do domínio dos irmãos, mas o pastor está acompanhando o culto, né? Está acompanhando o culto essas horas. E nós queremos mandar um beijo do coração do pastor. Oh, pastor, nós te amamos muito. Amém? Amém. Assim, eu conheço há pouco tempo o pastor José, né? Mas eu tenho desenvolvido um grande amor por ele. Simplesmente por uma razão. Porque eu me sinto um pouquinho envergonhado se eu não amá-lo diante do tamanho amor que ele demonstrou por mim. Imagino que seja a mesma experiência que os irmãos têm vivido ao longo desses tempos aqui. E eu quero louvar a Deus por isso. Bem, queridos irmãos, para quem não nos conhece, o meu nome é este que foi citado, Cipriano. Pelo meu sotaque, os irmãos já perceberam que eu não sou paulista, eu sou do Rio de Janeiro. Eu estava conversando com uma moça e ela disse para mim, olha, você fala diferente, você é de onde? Eu disse, olha, eu sou do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, ali de Belfort Roxo. Disse, só podia ser, porque... Aí eu disse, uau, então, eu acho que eu estou parecendo mesmo brasileiro já, nem sei lá acreditou. Uau. Fica difícil, né? Assim, mas algo que eu me impressiono, que eu estou bem abrasileirado, é na comida, né? Pelo menos eu já estou comendo como brasileiro. E dou graças a Deus por isso, irmãos. Amém? Amém. Uau! Eu também, sempre que eu venho aqui em Ribeirão Preto, eu não posso deixar de ver o meu querido amigo, o pastor Marlon Jones. O pastor Marlon ele está dirigindo a igreja do Avivamento Bíblico. Nós estudamos juntos no seminário. E ao longo destes quatro anos de seminário, nós desenvolvemos uma amizade muito, muito profunda e nós estamos sempre caminhando juntos nesta comunhão. E ele tem sido uma grande bênção para a minha vida aqui no Brasil. E para nós é uma grande alegria. Quando eu disse para ele, olha, hoje de noite nós estaremos lá no Brasil para Cristo. E ele automaticamente se dispôs para vir. E nós sabíamos, é culto dos homens. Então era para a irmã Fernanda estar conosco, que é a esposa do Marlon. Mas o Marlon presumiu, é culto dos homens, as mulheres não vão estar lá. Foi a presunção dele. Mas as mulheres, pela graça de Deus, estão aqui também nesta noite. É verdade. Louvamos ao Senhor. Eu também pensei, culto dos homens só vai ter homens. Mas as mulheres estão ali conosco, firme e forte. E engrandecemos ao Senhor por isso, né? Porque de facto a igreja do Senhor deve caminhar juntas. Homens e mulheres devem andar juntos para a glória do nosso Deus. Na próxima vez, a gente vai informar melhor a irmã Fernanda. É verdade. Bem, queridos irmãos, muito rápido, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo número 6, e vamos ler o versículo número 5. Quem achou diz amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo número 5. Diz assim a palavra do Senhor. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão,
Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Palavra do Senhor. Oremos a Deus. Pai Santo, abrimos a Tua palavra. A Tua palavra que é santa, viva e eficaz. Lemos a Tua palavra, Senhor. Mas nós queremos neste momento rogar ao Espírito Santo, aquele que inspirou os Teus servos a escreverem esta palavra. Espírito Santo de Deus, digne-se é abrir os olhos do nosso entendimento, abrir o nosso coração, para que nós possamos compreender a Tua palavra. E tendo compreendido a Tua palavra, dê-nos força espiritual para que a possamos colocá-la em prática no nosso dia a dia. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus queridos irmãos, sempre antes de eu pregar, eu gosto de lembrar uma coisa para a igreja sobre o culto. Às vezes nós estamos tão acostumados a cultuar, o culto torna-se um hábito para nós, que nós perdemos de vista a seriedade do culto. Que o culto não é só um encontro entre nós. É muito bom quando nós desfrutamos desta comunhão uns com os outros. Mas o culto é, acima de tudo, um encontro com o próprio Deus. Por isso, quando nós estamos no culto, nós não devemos perder a sensibilidade de que o nosso Deus está conosco no culto. De que o nosso Deus, Ele está atento, os seus olhos estão voltados para o que está acontecendo aqui e agora. E o nosso Deus não somente se contenta em contemplar o nosso culto do seu santo e sublime trono do céu, como Ele desce e move-se no meio do louvor do seu povo. Ele não somente move-se no meio do louvor do seu povo, mas Ele está entre nós, ouvindo a nossa oração. E as suas mãos não estão recolhidas para que possa abençoar. Por isso, quando nós estamos no culto, nós devemos ter a consciência de que mais do que estarmos entre nós, nós estamos com Deus. Amém? Deus está aqui. E se Deus está aqui, o culto não é em vão. O culto é a coisa mais importante das nossas vidas. O culto é a coisa mais importante das nossas vidas. Se você olhar na Bíblia, sempre que acontecia alguma coisa no meio do povo de Deus, antes de Deus atribuir um conjunto de regras, de normas, Deus convocava o povo para um culto. Quero lhe dar um exemplo. Sabe quando o povo de Israel, ele estava peregrinando para alcançar Canaã, eles depararam-se com uma grande cidade. E você conhece essa história. Quando eles observaram a grandeza dos muros de Jericó. O que o nosso Deus fez? Deus não pediu que o seu povo se reunisse como um grande exército. Deus não atribuiu técnicas de guerra para o seu povo, não. Deus convocou o seu povo para um culto. E foi cultuando que os muros de Jericó foram derrubados. O culto é a coisa mais importante em nossas vidas. Se nós vencermos no culto, nós venceremos em todas as outras áreas de nossas vidas. Porém, se formos derrotados em nosso culto, nós seremos derrotados em todas as outras áreas de nossas vidas. Satanás, ele nem sempre vai te impedir de vir à igreja para cultuar.
Mas pode ter a certeza que ele vai investir pesado para que, mesmo estando dentro das 4 paredes do templo, você perca a centralidade da glória de Deus no culto. Por isso nós não devemos perder esta sensibilidade de que nós estamos com Deus aqui e agora e Ele está conosco. Amém? Bem, queridos irmãos, quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, eu quero compartilhar uma palavra curta, simples, rápida e objetiva. Quando nós lemos o livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas, ao escrever este livro, ele vai dizer o seguinte: ele escreve este livro para um certo homem chamado Teófilo. Quem é esta figura? Segundo os estudiosos, eles dirão que o nome Teófilo, né, é um nome que ele tem origem, né, por justa posição, dizem os linguistas, né, porque é a junção de 2 palavras, Theos, que significa Deus, e Philos, que significa amigo. Então, ele escreve para este homem cujo nome era amigo de Deus. Então, dizem que provavelmente ele não existia um homem chamado Teófilo como uma figura individual. Então, ele escreve este livro endereçando para um certo Teófilo, não falando diretamente para um homem, mas para a igreja de Deus, como sendo a comunidade dos amigos de Deus. E ele usa este nome Teófilo como um código por causa da perseguição na época. Então, quando ele escreve, ele vai dizer que, olha, eu escrevi o primeiro relato. Qual é o primeiro relato? É o Evangelho de Lucas, porque tanto o livro de Atos quanto o Evangelho de Lucas eram apenas um único livro, mas que depois eles foram separados em 2 volumes. Então, Lucas diz que escreveu o primeiro relato para Teófilo. O que ele escreveu? Ele escreveu a respeito das coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. É interessante que no primeiro versículo ele coloca os verbos no presente do indicativo. Diz que aquilo não que Jesus fez, ele diz aquilo que Jesus começou a fazer e aquilo que Jesus começou a ensinar, para dizer que Jesus começou, mas não parou a sua obra. Assim como Jesus, ele continua realizando a sua obra. Ora, que Jesus, neste momento, ele já ascendeu aos céus. E Lucas escreve dizendo, olha, que eu estou escrevendo para relatar aquilo que Jesus começou, mas não terminou. Ele continua fazendo e ensinando. Para dizer que mesmo Jesus não estando fisicamente presente com a sua igreja, ele continua espiritualmente no meio da sua igreja, como através da doce e magnífica presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é exatamente a representação da Trindade no nosso meio hoje. Deus está conosco como? Através do Espírito Santo. É tendo em vista essa realidade que certo teólogo disse o seguinte, que o melhor nome que nós deveríamos dar ao livro dos Atos dos Apóstolos não seria Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo. Porque os apóstolos só tiveram o poder de realizar as obras que eles realizaram e pregar com tamanha ousadia conforme eles pregaram, porque eles foram capacitados pelo poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, eles nada poderiam fazer. Por isso ele diz, olha, que os créditos das obras que encontram-se no livro dos Atos não são dados aos homens, mas sim ao próprio Deus. Por isso, o melhor nome que nós poderíamos atribuir a este livro é Atos do Espírito Santo através da vida dos apóstolos. E eu concordo com ele. Porque Jesus disse de fato lá em João capítulo 15, que sem mim nada podeis fazer. Queridos irmãos, ainda que nós tivermos todos os recursos do mundo, sem Jesus nada podemos fazer.
E em contrapartida, ainda que nós não tivermos todos os recursos do mundo, ainda que nós não tivermos dinheiro, ainda que nós não tivermos todo o aparato necessário, ainda que nós não tivermos o conhecimento da comunidade, ainda que nós não tivermos aquilo que os homens entendem que é necessário para realizarmos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, ainda que não tivermos recurso, com Jesus nós podemos tudo. Jesus é o nosso maior recurso. Jesus é o nosso maior capital. Glórias a Deus por isso. E, queridos irmãos, é interessante. Deixa correr na minha introdução para nós entrar no que eu quero conversar com os irmãos nesse texto. Quando nós lemos esse texto, uma narrativa da história da igreja. Então, Lucas, ele quer narrar como a igreja começou, como era a vida da igreja. E ele vai mostrar um fato muito interessante. Se você já leu o livro dos Atos dos Apóstolos, ele termina de forma abrupta. Se você ler outros livros do Novo Testamento, você lê o Evangelho de Mateus, ele termina de forma conclusiva, mostrando Jesus falando sobre a grande comissão. Marcos do mesmo jeito, Lucas do mesmo modo, João do mesmo modo. Se você ler as cartas pastorais, elas terminam com uma saudação carinhosa do apóstolo Paulo. Mas se você ler o livro dos Atos, no último capítulo, que é o capítulo 28, você vai perceber que ele termina de forma abrupta. Não tem uma conclusão em si. Por quê? Porque estes relatos escritos neste livro são os atos do Espírito Santo. Isto quer dizer que se o Espírito Santo ainda não terminou de realizar a sua obra, então este livro dos Atos não pode ter uma conclusão, porque os atos do Espírito Santo não ficaram presos na história. Deus continua realizando a sua obra hoje. Quer dizer que nós somos a continuidade da redação do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós estamos escrevendo o capítulo 29 do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós temos então a história da igreja neste livro. E nós olhamos para a igreja primitiva como uma igreja perfeita. Nós temos esta percepção de que talvez a igreja primitiva fosse uma igreja perfeita. Não, a igreja primitiva era uma igreja saudável, mas ela não era perfeita. Ela era uma igreja saudável, mas ela não era perfeita. Havia problemas dentro desta igreja. Mas nós vemos que mesmo dentro de uma igreja imperfeita, o Espírito Santo estava operando. Isto é uma lição muito importante. Isto demonstra que a operação de Deus no nosso meio, ele não depende do quão perfeitos nós somos. Deus opera no nosso meio por causa da sua graça. De tal modo que hoje, independentemente do estilo de vida, de igreja que nós somos hoje, se nós clamarmos a Deus, Ele pode operar as mesmas obras que Ele operou no começo da igreja nossa. Isso não depende da nossa capacidade. Isso não depende da nossa retidão. A Bíblia diz que não depende da força nem da violência. Isto depende da operação exclusiva do Espírito Santo. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Por isso, se nós quisermos hoje ter uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja ativa e despertada para o cumprimento da sua missão no mundo hoje, nós devemos ser uma igreja que está aberta para o mover, para a operação do Espírito Santo. Por isso Paulo diz aos Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Nós não devemos apagar o Espírito Santo. Nós devemos dar espaço para que o Espírito Santo possa operar em nossas vidas e no meio da nossa igreja.
Então, esta igreja não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja saudável, porque o Espírito Santo estava em operação no meio dela. E esta igreja, ela enfrentou pelo menos 3 problemas. O primeiro problema é um problema externo, nos primeiros capítulos de Atos. O segundo problema que esta igreja enfrentou é um problema interno. E o terceiro problema que nós encontramos no capítulo em que nós estamos lendo é um problema de distração. Um problema, primeiro, externo. Em segundo lugar, um problema interno. E, em terceiro lugar, um problema de distração. Qual foi o problema externo? O problema externo foi a perseguição. Você está lembrado que quando Pedro e João subiam na hora da oração, eles se depararam com um homem na porta do templo. Não é isso? Na famosa Porta Formosa. E aquele homem, você conhece bem a história, ele assentado naquela porta, ele esperava com que as pessoas passassem e ele pedia, esperando a benevolência, a bondade daqueles que passavam, para que eles deixassem alguma coisa dentro para o sustento dele. É uma prática que nós conhecemos muito bem hoje nas nossas ruas. Se sairmos pelas ruas, nós vamos encontrar muita gente nestas condições hoje. Algo chama a nossa atenção, queridos irmãos, é que quando este homem olha para os homens de Deus, Pedro e João passando, ele pedindo a sua esmola, e é interessante, vou correr, você conhece a história. Pedro e João, eles olhando para aquele homem, eles dirão: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Diz a história que no século VI, certo homem foi ao encontro do Papa, lá em Roma. E quando ele encontrou-se com o Papa decidiu apresentar toda a riqueza que naquela época a igreja possuía, mostrando todo o ouro, mostrando todo o aparato maravilhoso que a igreja possuía, todo o conforto, a riqueza da igreja. E o Papa olhava para aquele homem e dizia o seguinte: olha para o ouro em nossa volta, o quão rico nos tornamos. E aquele homem, voltando para o Papa, disse o seguinte: é verdade, infelizmente, a nossa igreja hoje, ela tem o ouro e a prata, mas perdeu o levanta-te e anda. E isso é interessante, queridos irmãos, que hoje, muitas vezes, nós como igreja, o que nos falta não é o ouro ou a prata. Nós temos o ouro, temos a prata. Mas por que nós somos tão ineficientes no cumprimento da nossa missão? Nós temos ouro, temos a prata, temos o maior aparato sonoro e instrumental, mas falta-nos algo: o levanta-te e anda. Falta-nos o poder do Espírito Santo no nosso meio. Falta-nos a unção do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, queridos irmãos, é tempo de nós pedirmos recursos para Deus, para o avanço da missão, sim, mas não percamos de vista o nosso maior recurso. Não é o ouro, não é a prata. O nosso maior recurso é a presença do Espírito Santo. O nosso maior recurso é o poder de Deus em operação no nosso meio. Por isso, se existe um clamor que nós podemos fazer, queridos irmãos, a nossa oração é: Senhor, mais do que o ouro e a prata, dê-nos a tua presença. Nós queremos voltar para as ruas e ministrar cura para as pessoas. Nós queremos voltar às ruas e dizer: não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Queridos irmãos, se o Espírito Santo estiver em operação em nossas vidas, nós não mais precisaremos manipular o agir de Deus. Igrejas estão manipulando o poder de Deus. Por quê?
Porque elas perderam a unção do Espírito Santo. Queridos irmãos, se nós somos servos de Deus, podemos perder riquezas, podemos perder bens, podemos perder qualquer outra coisa, mas algo que nós não devemos perder nunca é o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E quando estes homens resolveram o problema do homem que assentava-se à porta formosa, trouxe-lhes problemas com os principais sacerdotes. Eles ficaram preocupados. Como é possível? O que está acontecendo? Se você ler a Bíblia, o problema dos principais sacerdotes não foi a cura em si. Não foi ver aquele homem curado. O problema foi em nome de quem aquela cura foi realizada. Por isso, a grande preocupação deles era em que nome eles estavam realizando aquelas outras coisas. Porque tudo o que eles menos queriam era que o nome do Senhor voltasse em voga em Jerusalém. Por isso, a preocupação dos homens foi proibir que eles falassem em nome de Jesus. Mas você se lembra da fala de Pedro, né? Quando ousadamente ele dizia: o que mais importante? Obedecer a Deus ou aos homens? Porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos. E isso levantou a perseguição. Este foi o primeiro problema, um problema externo. A perseguição. Mas, queridos irmãos, a perseguição não destruiu a igreja. Depois, deixa eu dizer uma coisa, depois que o Brasil entrou neste processo eleitoral que é necessário, há uma palavra que ficou muito famosa, não sei aqui em Ribeirão Preto, mas pelo menos lá em Caucaia do Alto, é sobre perseguição. A igreja vai ser perseguida, a igreja não vai ser perseguida. Queridos irmãos, muita gente está preocupada com a perseguição. Queridos, a perseguição da igreja não será um resultado direto das eleições aqui no Brasil. Não tô pregando política. O bom de pregar na igreja do outro é isso. Você pode pregar qualquer coisa, você deixa o trabalho com ele de corrigir depois. Não estou pregando política, independentemente de quem é o seu candidato. E é bom que a igreja esteja envolvida neste processo eleitoral. Porque quem constitui os reis é o nosso Deus. As autoridades são constituídas por Deus. E Deus coopera com o teu voto para constituir a autoridade que Ele quer para dirigir uma nação. Por isso você não pode deixar de votar. Quando você vota, você está cooperando com Deus para que aquela pessoa que Deus quer que dirija o Brasil, ela possa assumir a presidência. Independentemente de quem seja o seu candidato. Graças a Deus que eu não preciso votar aqui no Brasil. Pelo menos eu posso falar isso com liberdade. Você não vai me taxar. Amém? Mas, queridos irmãos, a perseguição não será consequência das eleições aqui no Brasil. A igreja não vai ser perseguida porque alguém ganhou ou perdeu aqui no Brasil, não. A perseguição da igreja vai acontecer porque é um cumprimento das profecias bíblicas. Por que a igreja será perseguida? Porque está escrito. Está escrito. Está escrito. E nós não devemos encarar a perseguição com medo. Porque olha para a história da igreja. A perseguição nunca destruiu a igreja de Cristo. A igreja sempre foi mais santa, pura. A igreja sempre foi mais forte. A igreja sempre foi mais eficaz no cumprimento da sua missão dentro de contextos de perseguição.
A igreja sempre foi mais impura, pecaminosa, doutrinariamente desviada, quando ela viveu em paz. Assim é a vida do cristão. As tribulações, as adversidades, elas não têm o poder de destruir o cristão. Os problemas do dia a dia, eles não têm a força de destruir a vida do crente. Muito pelo contrário, o crente é purificado, santificado no meio da dificuldade. Davi declarou que antes de ser afligido ele andava errante, mas depois de passar na aflição ele passou a observar a lei do Senhor. As adversidades, elas não têm o poder de destruir o crente. Por isso eu quero lhe dar uma notícia. Eu não sei o que você tem vivido, mas uma coisa eu tenho a certeza, que as dificuldades que você enfrenta, não sei se quer sejam de nível pessoal, de nível relacional, de nível profissional, não importa qual é a ordem de dificuldades, elas não vão destruir a sua fé. Pelo contrário, elas hão de cooperar para o fortalecimento da tua fé. As adversidades fazem parte da vida do homem. Jó declarou que o homem nascido de mulher é de poucos dias, e os seus poucos dias são recheados de muitas tribulações. Faz parte da natureza humana passar por dificuldades. É bom sofrer? Não, não é bom sofrer. Alguém gosta de sofrer? Não, ninguém gosta de sofrer. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para que Deus tirasse o espinho da carne dele mesmo. O Senhor Jesus, o Filho de Deus, o homem perfeito, lá no Getsemane, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice. Porque nós não gostamos de sofrer, o sofrimento não é bom. Mas é interessante que quando nós olhamos nas Escrituras, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos, pois, que todas as coisas, quer sejam as boas ou as ruins, todas as coisas, desde as mais tristes às mais alegres, todas as coisas, desde as mais confortantes às mais desconfortáveis, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos eternos. Eu não sei que problema você está a enfrentar, não sei qual é a causa das suas dificuldades, mas eu tenho certeza de uma coisa, que isto será para o teu bem. Que você vai sair desta dificuldade mais forte, que você vai sair dessa situação mais fortalecido, que esta situação vai te levar vai te tornar mais dependente de Deus, que esta situação vai te fazer reconhecer a grandeza de Deus, que esta situação vai te fazer reconhecer que o nosso Deus, Ele não abandona o seu povo, como disse o salmista, mesmo nas horas mais terríveis e angustiosas da vida, nós não passamos só, mesmo no vale da sombra da morte, nós não estamos abandonados. Há alguém que caminha conosco. Deus está ao seu lado. Deus está ao seu lado. Disse o Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias, não somente nos dias bons, todos os dias, nos dias bons e nos dias tristes. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Não até o ano terminar, ou até o mês findar, ou até a semana terminar, não. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Disse o salmista no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, há um rio cujas correntes alegram as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Aleluia! As tribulações não têm o poder de destruir a vida do cristão. Você vai sair mais forte, mais dependente de Deus, mais destemido, mais vigoroso e mais experimentado.
O segundo problema que a igreja enfrentou foi um problema interno. Houve um homem que foi muito generoso, chamado Barnabé. Ele deu uma oferta generosa para a obra de Deus. E com certeza isso despertou um certo respeito em relação à figura de Barnabé. As pessoas passaram a ter uma certa consideração por Barnabé. E isto não é errado, porque a Bíblia mesmo diz que dai honra a quem merece honra. Ele foi um homem generoso com a obra de Deus. Mas levantou-se também um outro homem que talvez percebeu aquele ato e ele também queria que o seu nome entrasse em voga, Ananias. E ele, junto com a sua esposa, entraram em conluio e decidiram vender as suas coisas e criou aquela situação dentro da igreja que você conhece a história. Mas no final, queridos irmãos, nós vimos que como acontece o desfecho daquela história. Diz que depois de Ananias e sua esposa morrerem, houve um grande temor no coração da igreja. Houve um grande temor no coração da igreja. Não vai dar tempo para a gente tentar explorar um pouquinho da riqueza dessa história de Ananias. Qual foi o terceiro problema que surgiu na igreja primitiva? Nós vemos que Satanás tentou destruir a igreja de forma externa, mas não conseguiu. Tentou então destruir a igreja criando um problema interno, mas não conseguiu. Pelo contrário, houve temor no coração de toda a igreja. Então nós vemos que há uma incapacidade na força das trevas de destruir a obra de Deus, porque a igreja, ela está firmada na rocha, e a rocha é Cristo. Nada pode destruir a igreja. Satanás não tem o poder de derrubar a igreja, ainda que todos os demônios se reúnem para derrubar a igreja, não há poder, porque o Senhor Jesus mesmo declarou que edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nem um problema externo pode destruir a igreja, nem um problema interno. Houve então um terceiro problema. Quando Satanás não consegue te destruir através daquilo que vem de fora, quando Satanás não consegue te destruir através daquilo que vem de dentro de você, ele vai causar distrações. Ele vai trazer distrações. Então houve um terceiro problema. Satanás queria distrair a igreja no cumprimento da sua missão. O que aconteceu? A Bíblia diz que houve um problema entre as viúvas dos helenistas e as viúvas dos judeus. Houve um problema de comida ali, a questão da ação social da igreja. Né? Nós vemos que os discípulos já tinham uma visão ampla da missão da igreja, que pregar o evangelho não é apenas palavras, né? Que a pregação do evangelho não envolvia apenas a cura espiritual, mas envolvia também uma cura física, envolvia também uma assistência das demandas existenciais do aqui e do agora. Porque, queridos irmãos, o pecado não apenas afetou a espiritualidade do homem, o pecado e a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, tiraram toda a criação da sua ordem natural. Então, a totalidade da vida do homem foi afetada pelo pecado. Por isso, o evangelho não é apenas uma proposta espiritual de resolução de problemas espirituais humanos. O evangelho é a única proposta que apresenta uma resolução total do homem todo. Quer dizer que o evangelho não apenas resolve os problemas espirituais, mas o evangelho lida também com os problemas físicos, sociais, existenciais do aqui e do agora. O evangelho oferece o pão do céu, que é Jesus, mas também não deixa de oferecer o pão da terra, que alimenta o corpo. Então, os discípulos já tinham essa percepção. E havia um problema ali dentro deste departamento de assistência social da igreja.
Qual era o problema? É que havia uma divisão dentro da igreja, havia problemas dentro da igreja, havia um problema de seletividade entre as pessoas. As viúvas, diz no versículo 1, que houve uma murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja era composta por dois grupos de pessoas: os helenistas e os judeus. Quem eram os helenistas? Eram aqueles judeus que a princípio viviam fora de Jerusalém e foram aculturados na cultura grega, na cultura helênica, que falavam o grego, viviam como gregos, mas eram judeus. E quando eles se converteram, voltando à comunhão da igreja, então havia estes dois grupos: aqueles que eram judeus genuínos de Jerusalém, de Judeia, e os helenistas, que eram judeus, porém aculturados na cultura dos gregos. E eram estes que estavam sendo colocados de parte, estavam sendo esquecidos. Então houve este problema. Queridos irmãos, isto nos ensina algo muito importante a respeito da unidade da igreja. Os plantadores de igreja gostam de dizer assim: como plantar uma igreja forte? Eles dizem assim, que você tem que plantar uma igreja homogênea. Uma igreja homogênea quer dizer uma igreja onde você tem que alcançar um único público, um público idêntico. Por exemplo, se você vai evangelizar, você tem que evangelizar um grupo dos empresários, por exemplo, e você vai fazer uma igreja só de empresários. Se você vai evangelizar, você evangeliza os acadêmicos, e você vai fazer uma igreja só de universitários e professores, assim sucessivamente. Mas, queridos irmãos, quando nós olhamos na Bíblia, a proposta de Deus não era que a sua igreja fosse uma igreja homogênea. A proposta de Deus é que a sua igreja fosse uma comunidade heterogênea, uma comunidade de pessoas diferentes, uma comunidade de pessoas que vivem em extremos opostos. A igreja de Deus é um corpo não de um único membro, apenas a igreja de Deus é um corpo de vários membros, e estes membros são diversificados. A igreja de Deus é o único lugar onde pessoas que vivem em extremos opostos podem andar de mãos dadas. A igreja de Deus não é apenas uma comunidade de palmeirenses ou apenas de corintianos, não. A igreja de Deus é uma comunidade tanto de palmeirenses quanto de corintianos. A igreja de Deus, ela deve unir e não dividir. Por isso eu quero lhe dar uma notícia nesse período de eleições. Se o teu amor pela tua bandeira partidária está acima do teu amor pelos teus irmãos em Cristo, há um problema com o teu coração. Se você está amando mais a tua bandeira partidária, e através da tua bandeira partidária você está destruindo o seu próximo, há um problema com o seu coração. A igreja é uma comunidade heterogênea. A igreja é o único lugar onde o homem mais rico de Ribeirão Preto pode assentar-se na mesma cadeira com o mais paupérrimo de Ribeirão Preto. A igreja é o único lugar onde o empresário de maior renome de Ribeirão Preto é um diácono e leva a cadeira para que o servente de pedreiro possa se assentar dignamente. Esta é a igreja de Deus. E o Espírito Santo tem que nos tornar sensíveis quando Satanás quer semear distrações no nosso meio. Sabe quando há aquelas picuinhas dentro dos ministérios? É uma distração que Satanás está semeando no nosso meio. É uma distração e nós devemos estar com os olhos abertos, devemos estar de sobreaviso. Sabe quando nós estamos enfrentando um problema com o nosso próximo? Não, calma aí, o problema não é com o nosso irmão, é mentira de Satanás. Nós não somos inimigos, isso é mentira de Satanás. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. A nossa luta não é uns contra os outros, a nossa luta é uns pelos outros. Amém? Amém? Se você conhece dois irmãos que estão em desavença,
Você pode chamar esses dois irmãos e dizer, olha, isto é uma distração de Satanás. Satanás quer que você fique distraído para não cumprir a sua missão. A nossa luta não é uns contra os outros. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra os principados, contra potestades. Quero dar uma notícia. Se alguém falou alguma coisa e machucou o seu coração, desmotivou você para servir ao Senhor, olha, mais do que você ver uma pessoa, por detrás daquela pessoa é Satanás tentando desmotivar você para não servir a Deus, tentando afastar você da comunhão da igreja, querido irmão. Meus irmãos, nós devemos ficar super atentos com isto, amém? Porque muitas vezes nós pensamos o seguinte, que é só Deus quem nos usa. Não. Satanás também nos usa. Oh. Quem tem me usado não é só o Espírito Santo. Satanás algumas vezes usa a minha vida. Não é só Deus quem tem usado a sua vida. Às vezes Satanás também te usa. E sabe qual é o problema? Que muitas vezes Satanás está nos usando e nós queremos crer que é Deus quem está fazendo isso. Como saber que Satanás está nos usando? A primeira prova de que Satanás está... Vou saltar, né, para correr. Eu nem cheguei no versículo 5 que eu quero pregar. Sabe, Jesus fez uma pergunta, disse o seguinte, olha, quem o povo diz ser o Filho do Homem? Os discípulos disseram, alguns dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que alguns dos profetas. Jesus voltando-se para os seus discípulos e disse, olha, a opinião pública não é tão importante quanto a opinião de vocês que caminham comigo, que andam comigo, de vocês que dizem que são meus discípulos. Portanto, o que vós dizeis ser o Filho do Homem? Imagino que naquele momento houve um silêncio entre os discípulos e Pedro, como sempre, se levantou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus voltou-se para Pedro e disse, bem-aventurado és Simão Bar-Jonas. Que quer dizer, Simão, filho de Jonas. Para quem esteve atento na aula que a gente apanhou agora há pouco, né? Bem-aventurado és, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Simão, não se orgulhe, porque você teve a capacidade de dizer quem sou, porque isso não partiu da tua capacidade, da tua erudição teológica, não partiu da sua profundidade intelectual, não partiu da sua exaustidão cognitiva, não. Foi uma revelação. Irmãos, conhecer Jesus não é sobre quantos livros você leu. Conhecer Jesus é por revelação. Por isso é que hoje no mundo você encontra pessoas super inteligentes, mas são ateus. Como um homem que entende física quântica, não consegue ler na Bíblia que a salvação é única e simplesmente por Jesus. Porque não é sobre intelectualidade, é sobre espiritualidade. Amém? Não foi sangue nem carne que te revelaram, foi meu Pai, foi revelação. E o que aconteceu? Em seguida Jesus começou a dizer, por isso, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos principais. E Jesus falando sobre a sua morte. O mesmo Pedro volta-se para Jesus e diz, tenha misericórdia de ti. Oh Jesus, isso não vai te acontecer, você não vai morrer. O que Jesus disse para ele? Aparta-te de mim. Quem? Oh, calma aí.
Não é o homem que recebeu uma revelação agora. Não é o homem que foi usado por Deus agora. Está sendo usado por quem? Queridos irmãos, devemos desenvolver esta sensibilidade espiritual. Sensibilidade espiritual. O que eu estou falando? Isto vai edificar. Se não edifica, pode ter certeza que não vem do Senhor. Amém? Que não vem do Senhor. Dentro da igreja, o que é que nós devemos, como nós devemos exortar uns aos outros? Vou lhe dar uma dica. Repreenda os teus irmãos na fé, sem desmotivá-los. Segundo, elogie os teus irmãos na fé, sem criar orgulho no coração dele. Ninguém é só defeitos e ninguém é só acertos. Todos nós temos uma parcela dos dois. Por isso, repreenda sem desmotivar e elogie sem criar orgulho. Como fazer isso? Só o Espírito Santo pode nos ajudar. Amém? Eu acho que podemos ir no versículo 5. Olha, como vamos resolver o problema da distração? Ele disse, olha, faz o seguinte, não é bom que nós paremos de pregar o Evangelho e passemos a servir as mesas, disse Pedro. Não, nós não podemos cair na distração. Nós não podemos nos distrair. Vamos fazer o seguinte, vamos escolher alguns homens para que eles possam servir as mesas e nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Oração e palavra. Irmão, nós temos que ter esses dois equilíbrios. Oração e palavra. Oração e palavra. O grande problema hoje é que existem pessoas que têm muita oração, mas não têm palavra. E existem pessoas que têm muita palavra, mas não têm oração. Nós devemos ter oração e palavra. Só oração sem palavra conduz ao fanatismo. Só palavra sem oração conduz ao legalismo. Você se torna um crente gelado, frio. Palavra sem oração mata. Por isso você encontra igrejas doutrinariamente saudáveis, pregam a palavra, mas não tem vida. Porque falta oração. A nossa palavra tem que ser regada de oração. E a nossa oração deve ser enriquecida com o conteúdo da palavra. Alguém certa vez perguntou para John Owen, entre oração e palavra, o que é mais importante? E John Owen disse o seguinte, pergunte ao pássaro, entre a asa direita e a asa esquerda, qual delas é a mais importante? Oração e palavra. Então nós queremos estar focados, mas escolha homens. Esses homens estarão disponíveis para servir. Escolham servos no vosso meio. Enquanto alguns estarão incumbidos em trazer o alimento espiritual para a igreja, escolham homens que estejam incumbidos para trazer o alimento físico para a igreja. Escolham diáconos. A palavra diácono não é do jeito que nós temos entendido. Hoje, quando falamos diáconos, estamos falando aquele grupo de 4, 5, 6 ou 7 irmãos da nossa igreja que anualmente são escolhidos pelo pastor, são chamados aqui em frente e são ungidos a diácono. Não, quando falamos de diácono, não estamos falando sobre a palavra diácono. Esta palavra diaconeo significa servos. Significa servos. O que é um servo? O servo é aquele que torna-se a continuidade do ministério de Jesus hoje, aqui e agora.
Porque Jesus é o diácono por excelência. Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, diaconeo, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus é o servo por excelência e diáconos são a continuidade do ministério de diaconia do Senhor Jesus. O que são os diáconos em nossas igrejas? São pequenos cristos. Escolham diáconos, escolham servos. Mas quais são as qualificações? Primeiro, versículo 5. A proposta de Pedro foi boa para o povo, de escolher pessoas, e eles colocaram qualificações para ser um servo. Ele diz assim, que o parecer agradou a toda a comunidade. E eles decidiram eleger. Não foi por imposição, foi por eleição. Decidiram eleger, primeiro, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Mas calma aí. Não é para servir as mesas? Sim. Precisa ser cheio de fé e do Espírito Santo. Escolham homens para servirem. Primeiro, eles escolheram Estevão, homem. Escolheram um homem. É importante olharmos para essa palavra homem. Eles não escolheram meninos. Eles escolheram homens. Homens. Másculos. Se olharmos para a nossa sociedade hoje, todo o aparato está montado para destruir a masculinidade dos homens. Eles escolheram homens, não meninos. O que é ser um homem? O que é ser um homem hoje? Ser homem não tem nada a ver com porte físico. Se fosse assim, o que seria de mim? Ser homem não tem a ver com o tamanho do corpo. Ser homem não tem nada a ver com a tonalidade da voz. Hoje nós vivemos um desequilíbrio de masculinidade, há uma crise de masculinidade, não só na sociedade, como também na igreja. Vivemos uma crise de homens. Nunca a sociedade necessitou de tantos homens quanto hoje. E nunca a igreja foi tão carente de homens quanto hoje. Precisamos de homens, não de meninos. Precisamos de homens. A igreja precisa de homens. Homem não tem nada a ver com o tom da voz. A nossa sociedade tem uma compreensão equivocada sobre masculinidade. Masculinidade não tem nada a ver com quantas mulheres este homem tem relacionamento, não. Hoje os homens vivem entre o extremo da frouxidão e o extremo do machismo. Já viu o homem que diz assim na sua mulher: eu sou o homem aqui. Quando você precisa lembrar para sua esposa que você é o homem em casa, alguma coisa está errada. O que é ser um homem? Um homem não tem nada a ver com as capacidades humanas que a sociedade demonstra hoje, não. Ser um homem significa refletir a imagem de Jesus. Ser masculino é ser um reflexo de Cristo.
Ser homem é fazer com que as pessoas reconheçam Jesus nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. Ser homem esse é um grande problema. Nós hoje vemos um crescimento do feminismo, não é isso? E as mulheres dizem assim que não, as mulheres têm que assumir o seu lugar, a mulher empoderada. Irmão, precisamos de homens que possam refletir Cristo nas suas famílias, nos seus lares. Isto é fácil? Não, não é fácil. Isto é algo que nós conseguimos com a nossa força humana? Não, não conseguimos. Precisamos da graça de Deus. Porque a nossa natureza está corrompida. Nós perdemos o referencial da verdadeira masculinidade. Porque nós temos medo. Mulheres, não é que nós, homens, não sabemos como devemos agir dentro do lar. É que nós temos medo de que se nós agirmos como cristãos, a mulher vai querer montar sobre a nossa cabeça. Entendeu? Nós sabemos o que nós queremos fazer. Nós sabemos o nosso dever. Mas se você não se posicionar corretamente, fica difícil. Amém? Eu vou deixar o pastor Pereira vai dar uma... Homens, escolham homens. Segundo, que esses homens devem ser cheios de fé. Nós precisamos de fé, amém? Devem ser homens cheios de fé. E depois devem ser homens cheios do Espírito Santo. Para encerrar aqui, que tipo de homens nós precisamos hoje? Que tipo de homens a igreja precisa hoje? A igreja, a sociedade, hoje precisa de homens másculos. Homens que reflitam a imagem de Cristo na igreja, no lar e na sociedade. Isto é um homem. Um verdadeiro homem é aquele que tem a capacidade de mais de levar o alimento físico no seu lar, levar o alimento espiritual. Amém? Por isso, se você é um homem, se você prepara os seus filhos para serem bons profissionais, se você prepara os seus filhos para serem bons advogados, bons professores, empresários, mas você não prepará-los para encontrarem-se com o Senhor Jesus, você está falhando como homem. Se você ainda tem filhos que estão debaixo da sua tutela, filhos de menor, porque você já não é responsável pelos filhos de maior. Se você ainda tem filhos que estão debaixo da sua tutela, prepare-os, mais do que serem bons profissionais, prepare-os para encontrarem-se com o Senhor Jesus. Isto é que é ser um verdadeiro homem. E acima de tudo, sermos homens cheios de fé, homens que creem, homens que vivem, não de acordo com aquilo que os olhos mostram, mas homens que andam e vivem pela fé. E em último lugar, homens cheios do Espírito Santo. Homens cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não veio apenas para nos tornar bons pregadores, bons intercessores, bons evangelistas e profetas. O Espírito Santo veio para nos capacitar, para sermos bons pais, bons esposos, bons amigos dos nossos filhos. Que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Amém? Muito obrigado.